O que são intervalos? Antes de eu poder explicar isso para vocês, eu vou passar um vídeo pequenininho aqui que ele explica alguns conceitos que eu vou estar retomando daqui a pouquinho. Viu? Só para não ficar só eu apresentando o tempo todo, então rapidinho aqui um vídeo em que ele vai explicar para vocês o que é o tom e o semitom. Tudo bem? Hoje aqui no Dica Minuto a gente vai ver um pouquinho de teoria musical. Eu vou explicar para vocês o que é tom e semitom. Tá dando É um muito conceito eco. teórico muito útil e muito importante. Vamos ver? Então, uma forma bem rápida de memorizar isso. O semitom é a menor distância entre duas teclas que eu posso ter. Vamos pensar o seguinte, se eu estou do Dó para o Ré, é a menor distância que eu posso ter? Não. A menor distância que eu posso ter é essa. Não tem nada no meio entre essas duas teclas. Então isso é um semitom. E eu aplico essa regra no teclado inteiro. Daqui para cá é a menor distância que eu posso ter. Não tem nenhuma tecla no meio dessas duas. Então é um semitom. Semitom, 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 semitom. É sempre a menor distância. E o que é o tom? O tom são dois semitons. Então se eu pego daqui para cá, eu tenho um semitom. E se eu pego daqui para cá, eu tenho um tom. Ou seja, semitom. Se eu for pensar em números, facilita. Meio, então vai ser um. A cada dois semitons, um tom. Então daqui para cá, meio. Daqui para cá, mais meio. Daqui para cá, um. Daqui para cá, um tom. Meio, mais meio, um tom. Como que vocês podem praticar isso em casa? Vão contando a quantidade de tom e semitom de uma tecla até a outra. Então, por exemplo, do Dó até o Fá, eu tenho meio, mais meio, um tom. Um e meio, dois, dois e meio. Então, do Dó para o Fá, eu tenho dois tons e meio. E assim por diante. Esse é um conceito teórico bem útil, que vai servir para a gente formar acordes, formar escala e outras coisas que compõem o sistema musical. Muito obrigado para você que viu esse vídeo. Espero que tenha gostado e tenha te ajudado. Gostou? Quer me ajudar? Pronto, ele dá uma explicação que é muito clara quando a gente usa teclados, né? A gente usando teclado, órgão, o piano, facilita para a gente compreender conceitos de intervalo. Então, intervalo é a distância entre duas notas. Duas notas, elas podem estar distantes uma certa quantidade de tons ou uma certa quantidade de semitons. Então, vocês viram lá, né, que o tom é a distância entre duas notas, ou uma intermediária. Né? Então, no caso, pode ser duas notas brancas e uma nota preta, quando você tem um teclado, aí você tem lá duas notas brancas e uma preta entre elas. Então, se você tem uma nota entre elas, a distância entre aquelas duas notas ali, no caso as brancas, a gente chama de tom. Então, qualquer intervalo de notas que eu pegar no teclado, se tiver uma entre elas, entre duas notas, se tiver uma nota intermediária, aí a gente chama de tom. Se não tiver nenhuma distância, nenhuma outra nota entre duas notas que eu escolhi, então eu tenho ali um semitom. Certo? Então, intervalo é a distância entre dois sons. Então, se você tem lá uma quantidade de tons, aí você indica o que nós chamamos de saltos. Então, por exemplo, se a distância entre duas notas for um tom, então a gente chama intervalo de segunda. Se a distância for... Comentário aí que Daniel colocou. Trava demais, porque não tem... A internet que eu estou usando aqui não é boa, e aí ela vai cair. Para poder não sobrecarregar a internet. Então, assim, esse comentário está travando, caiu, vai ser perdido. Eu vou, né, tirar a minha imagem, o vídeo, no caso, né, sobrecarregamento, vou tentar mudar aqui para uma outra rede. Deixa eu ver aqui se eu vou
tentar conectar uma outra rede aqui. Estável, mas parece que ela está com menos velocidade. Ó. Essa outra ainda está com menos velocidade. Mas eu vou deixar ela, se cair, eu volto para outra de novo. Então, repetindo, o intervalo é a distância entre dois sons. Conforme a distância, a gente pode classificar em tons e semitons. Tom é quando existe uma nota intermediária e semitom não existe nota intermediária. Então, a menor distância possível entre duas notas é chamado de semitom. Então, semitom é o menor intervalo entre dois sons que se utiliza na música ocidental, né? Porque tem outras culturas que utilizam de outras unidades menores do que a nossa, né? São os chamados de microtons. Na nossa música, a música ocidental, ela já não se aplica esses microtons. Né? A gente trabalha com semitom ou tom. Então, eles podem ser diatônicos ou cromáticos. Os semitons diatônicos, ele é formado por notas que têm nomes e sons diferentes. Então, no caso, sol e lá, que tem esse símbolo aqui, ó, que a gente vai ver daqui a pouco. É chamado de bemol. O sol e o lá, tá vendo? São duas notas que são diferentes e têm nome diferente, então o semitom, ele é chamado, de diatônico. Pode ir, Steph, beber sua água. Cromático, quando elas têm um nome iguais, porém os sons são diferentes. Então, toda vez que vocês verem a escrita de duas notas iguais e aparece um símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui ele é um sinal de alteração, que a gente chama de acidente. Aí você vai ter o semitom cromático. Elas têm o mesmo nome, mas os sons são diferentes. Agora, quando tanto o nome quanto os sons são diferentes, aí a gente chama de semitom diatônico. Então, o tom é um intervalo formado de som, formado por dois semitons. Então, se o semitom é a menor distância entre duas notas, quando você coloca uma nota intermediária entre elas, aí ela passa a ser tom, é chamado de tom. O termo uníssono se refere a dois sons que têm a mesma altura. Os nomes são iguais ou diferentes, mas porém a altura vai ser a mesma. A gente vai escutar a mesma coisa. Aí no primeiro exemplo aqui eu tenho dois dó, então são duas notas iguais. Ao executar essas notas, a gente vai ouvir o mesmo som. Então são notas iguais e que têm som iguais, a gente chama de uníssono, um único som. Agora ela pode ser escrita diferente e ter também a mesma sonoridade. No caso, dó sustenido e ré bemol é a mesma coisa, só muda a representação, tá vendo? Então esse símbolo aqui que é um acidente, está na frente da nota, chama sustenido, vamos ver isso mais na frente, e esse B é bemol. Eles alteram a nota. A pessoa viu aquilo ali, ela vai aumentar ou diminuir meio tom aquela nota que ela executou. No caso do sustenido, a gente sobe meio tom. E no caso do bemol, a gente desce meio tom. Então, se tem um dó aqui, ó, o músico vai tocar ele meio tom acima. Então, se for no caso do teclado, você está no dó, aí você vai pegar a primeira notinha pretinha que aparece logo à sua direita. Aí ali é o dó sustenido. Se você está no ré, então ele já desce, né? Ele desce um semitom, então você já está. Você está no ré, que é uma tecla branquinha. Aí você volta para a esquerda, aí você vai estar no ré bemol, que é a mesma nota para executar o dó sustenido. Então, o som delas são iguais, porém os nomes são diferentes. Então, desde que os sons sejam iguais, a gente sempre diz que é uníssono, mesmo que a escrita seja diferente. E o enarmônico é o intervalo uníssono com os nomes diferentes. Ou seja, todos os dois exemplos são de uníssonos, porém, quando acontece dos nomes das notas serem diferentes, aí esse tipo de uníssono ele recebe ainda esse nome aqui, que é o enarmônico. Então, um intervalo, que é a distância entre dois sons, ele é classificado em melódico e harmônico.
O melódico é quando as notas são ouvidas ou tocadas uma após a outra, ou sucessivamente. Se estiver subindo a nota, aí você chama ela de intervalo melódico ascendente. Se a nota estiver descendo, aí a gente chama de intervalo melódico descendentes. Né? Porque a gente está analisando a distância de duas notas. Então, se a primeira nota, da primeira nota para a segunda nota, você está ficando aguda, então ela é ascendente. Se da primeira nota para a segunda ela ficar grave, aí está sendo descendente. No exemplo, no texto aí está falando assim. É ascendente quando a primeira nota for mais grave do que a outra. E é descendente quando a primeira nota for mais aguda do que a outra. Ou seja, se ela é mais aguda, então a gente está descendo a nota. Se ela é mais grave, a gente está subindo. Então, melódico, você só escuta um som. Já o harmônico, você escuta vários sons ao mesmo tempo. Né? São ouvidas ou tocadas simultaneamente. Lidas de baixo para cima. Então, elas também podem ser ascendente ou descendente, se você estiver subindo ou descendo o som. Né? Se o som está indo do grave para o grave, ou do grave para o agudo, aí você tem o ascendente que está subindo. Se tiver do agudo para o grave, aí você está descendo, então é descendente. Aí tem alguns exemplos que a gente não trabalha, né? A gente trabalha na escrita, já vem pronto no Inari, mas a gente não precisa montar essas harmonias. Geralmente são os instrumentos tipo violão, ou teclado, ou piano, né, que os músicos estudam cifra musical, aí é que eles vão trabalhar com esses tipos de intervalo que está indicando aí, ó. Maior, menor, justo, aumentado, diminuto. Aí quem tiver mais curiosidade, depois dá uma olhadinha na página 87, que tem lá a tabela de classificação dos intervalos. Aí eles lá colocam mais a efeito de curiosidade, entendeu? Mas a gente não trabalha na montagem dessas harmonias, não. Se ela aparecer lá no inário, já está escrito, a gente só vai executar cada um conforme o seu instrumento. Então, por exemplo, aqui eu tenho ó, Dó para o Ré, então eu tenho a distância entre duas notas, vai ser um tom. Porque entre o Dó e o Ré tem uma nota intermediária. Se eu estou subindo, pode ser o Dó sustenido, se eu estou descendo, o Ré bemol. Então, a distância aqui é de segunda, tá vendo? Por quê? Porque só tem um tom. Toda vez que tiver só um tom de intervalo, a gente chama de segunda. Salto de segunda. Ele é ascendente porque eu estou indo do Dó para o Ré. Estou subindo. Estou indo do grave para o agudo. Ou seja, a primeira nota ela é mais grave. Esse outro exemplo aqui é o do Dó para o Ré bemol. A mesma coisa, só que aqui é semitom, porque do Dó para o Ré bemol, no teclado lá, eu sair de uma tecla branca para imediatamente ir para uma tecla preta. Então aí é só meio tom. Então é um intervalo também de segunda. Agora aqui aparece um M maiúsculo que indica maior e aqui aparece um M minúsculo que indica menor. Ou seja, o intervalo ele é considerado maior quando a distância entre duas notas for um tom. Agora, se a distância entre as duas notas for meio tom, aí a gente chama de intervalo menor. Mas ambos são de segunda. Por quê? Porque é só a distância de uma unidade de uma para outra. Já esse outro aqui, ó, do Lá para o Fá, eu estou subindo ou estou descendo do Lá para o Fá? Subindo ou descendo aí, gente, do Lá para o Fá? Olhando aí a própria posição da nota, já dá para a gente perceber, ó. Descendo, isso mesmo, sabe? Porque o Lá está mais, Descendo. o Lá tá mais acima, então a gente está descendo. Então, se está descendo, é descendente. Nesse caso aqui, o intervalo é maior porque ele tem exatamente dois tons. Dois tons fechadinho aqui. Aqui é sexta menor, porque a gente for contar aqui, vai ter algum semitom sobrando. Aqui são dois tons fechados. Já do Dó para o Mi, não. A gente vê Dó para o Si é semitom,
Aí vem si para o lá para o sol para o fá e o fá para o mi são tons. Então, sobrou qualquer um aqui, ó, semitom, aí ele é menor. Quando são os tons inteiros, sem sobrar nenhum semitom, aí você tem maior, tom maior. Então, aqui é terceira maior e a outra é a sexta menor. E, por fim, nós temos aqui harmônicos, porque na execução desses intervalos aqui, ó, a gente toca duas notas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Ré e o Fá é executado ao mesmo tempo, do Fá vai para o Lá e do Ré vai para o Dó. Então, embora eles sejam harmônicos, cada um desse intervalo aqui ele é diferente, ó, porque do Fá para o Lá eu tenho Fá para o Sol para o Lá. São dois tons subindo. Fá para o Sol para o Lá, dois tons. E do Ré para o Dó vai ser um tom somente. Só que ele colocou um tom e meio, só pode ser um tom e meio se eu considerar que esse Dó, ó, do Ré para o Dó é um tom, a não ser que ele fosse sustenido. Aí seria um tom e meio. Terceira menor, Dó para o Ré. Já aqui está sexta maior, quatro tons e meios. Fá para o Sol é um tom e o Sol para o Lá é outro tom. Dois tons. Eu não entendi porque eles colocaram quatro tons e meio aqui, não. Porque não dá esse intervalo todo, não. Do Fá para o Lá, a gente tem dois tons somente. E do Ré para o Dó só tem um tom. Tem alguma informação aqui que não está batendo. Aí vem a observação. Na música oriental, os intervalos podem ser menores que os semitons e são chamados de microtons. Na música oriental, na realidade, né? São os quartos de tons. Isso não é usado na música nossa. A nossa música só trabalha com a menor distância, sendo o semitom. Deixa eu ver o que mais tem aqui. É, melodia, harmonia, são dois conceitos que no método antigo a gente já trabalhava logo no início. Então, a melodia é o elemento que movimenta os sons sucessivamente. No pentagrama é representado de forma horizontal. E a harmonia é o elemento que movimenta os sons simultaneamente. Na pentagrama é representado na forma vertical. Então, voltando aqui, ó, no finalzinho aqui, eu tenho duas notas agrupadas, tá vendo? A representação dela é na forma vertical, tá vendo? Quanto mais notas tocarem ao mesmo tempo, elas vão ser representadas aqui, ó, de maneira vertical. Então, aqui representa uma harmonia. Por quê? Porque você tem a execução de dois sons ou mais ao mesmo tempo. Essa é uma característica da harmonia. E a melodia não, ele é na horizontal, é da esquerda para a direita. Ó. Uma nota sozinha após outra nota. Então, na harmonia, você toca um som primeiro para depois tocar outro. Você não toca vários sons ao mesmo tempo. Por exemplo, o instrumento que eu toco, né, a flauta transversal, eu só posso tocar uma nota após outra. Eu não consigo tocar várias notas ao mesmo tempo nela. Então, a flauta é um instrumento que faz a melodia. Agora, no caso do órgão, você pode tocar várias notas ao mesmo tempo. Então, o órgão ele é um instrumento harmônico. Violão é harmônico ou é melódico? Eu consigo tocar vários sons ao mesmo tempo no violão ou um som somente? É harmônico. Eu consigo ferir várias cordas ao mesmo tempo. Então, ele é harmônico. Já acordeon, harmônico ou melódico? Harmônico. É harmônico. Agora, isso não quer dizer que o instrumento harmônico só toque harmonia. Ele pode tocar também som após som. Então, por exemplo, a melodia também é aquela parte principal de uma música. Então, quando a gente escuta um hino e a gente reconhece que hino é aquele, a gente está reconhecendo pela melodia, que é aquela parte em que toca som após som. Então, um acordeão ele pode tocar
a melodia, né, que é o que acontece com uma das mãos, e uma outra que vem a harmonia. Então, o órgão é a mesma coisa, a organista ela toca a melodia e a harmonia ao mesmo tempo. Então, a melodia tanto pode ser a sucessão de sons, como pode ser a parte pela qual a gente identifica que música é que está sendo tocada. Então, no caso do hino aqui, a gente tem um exemplo do hino 131. A primeira nota que aparece, ó, toda a primeira nota, quando eu falo aparece, é assim, de cima para baixo, né? A gente chama de soprano, ó. Ré, mi, fá, sol, fá. Então aqui nós temos a melodia, porque a gente reconhece o hino por aqui. Ré, mi, fá, sol, fá, ré, mi, ré. Pronto, eu descobri qual é a música. Então foi pela melodia. Aí daqui para baixo, ó, o que fica abaixo do soprano, a gente chama de contralto. Abaixo do contralto é o tenor e abaixo do tenor o baixo. Então, essas vozes fazem o que nós chamamos de harmonia. Então, no órgão, com a mão direita, a organista faz o soprano e o contralto, com a mão esquerda ela faz o tenor e o baixo. Soprano e contralto é voz feminina e tenor e baixo são vozes masculinas. Soprano é voz feminina aguda, contralto é voz feminina grave. Tenor é voz masculina aguda e o baixo é voz masculina grave. Para quem trabalha com cifras, que se preocupa com aquelas classificações de intervalo, né? Maior, menor, diminuta, aumentada, eles usam muito os símbolos, tá vendo? Com letras. O G, por exemplo, ele representa o Sol. O C representa o Dó e assim sucessivamente. Tem várias representações por letra. Então, são 7 letras para representar as 7 notas. Nesse caso aqui, o nosso hino já está escrito, tá vendo? A gente já tem escrito aqui o intervalo harmônico. Esse conjunto de notas aqui, ó, que se combinam, né? São notas que agradam os ouvidos, que se combinam, a gente chama de acorde. Então, no caso nosso, já está escrito. Cada um vai executar conforme está escrito. Mas para quem toca instrumento com leitura de cifra, vai aparecer isso aqui, ó, um G. Esse G aqui, ele já está indicando que a pessoa vai executar um acorde com 3 ou 4 notas que representam esse acorde de Sol. Sol maior. Então, o acorde de Sol maior vai ter um Ré, um Si, um Ré e um Sol. Ou seja, Ré, Sol, Si. É o básico, né? Que forma essa harmonia. Então, lá só aparece a letra para eles e eles já sabem qual é o conjunto de notas que ele vai executar. Já a gente não, já está escrito na partitura, a gente só faz a leitura. Então, o acorde é escrito a execução de 2 ou mais sons simultaneamente, que são formados a partir do som mais grave e devem ser lidos de baixo para cima. Então, por exemplo, esse acorde aqui é de Sol. Então, todo acorde começa com a nota em que ele é representado. Então, a primeira nota dele vai ser o Sol, que aqui está na clave de Fá, viu, gente? Sol. Então, a sequência de um acorde de Sol vai ser Sol, Ré, Si, Ré. O Ré é repetição desse Ré que apareceu aqui. Então, tocando ao mesmo tempo essas notas, você tem harmonia. E essa harmonia é representada pelo acorde de Sol. Então, para quem toca instrumento de cifra, vai estar lá as letras. As letras elas vão estar vindo para representar maior ou menor, você tem essa letra, né? Para representar se tem uma alteração, né? Se tem um acidente, aí vai estar lá o G com bemol, o G com sustenido e assim sucessivamente. Já o arpejo é a execução melódica da harmonia. Como é que isso quer dizer? É você executar separadamente cada uma das notas que compõem a harmonia, começando da nota mais grave e dando sequência de baixo para cima. Então, no caso, se eu for executar o arpejo desse acorde aqui, eu vou pegar Sol primeiro, depois o Ré, depois o Si, depois o Ré. Se eu for executar o acorde, eu toco tudo ao mesmo tempo. Então, o arpejo eu toco separadamente, como se fosse a melodia,
e o acorde eu toco tudo ao mesmo tempo, né? Como se fosse a harmonia. Os sinais de alterações, que eu falei ainda há pouco para vocês que a gente ia ver. Que assim, além das 7 notas, existe as notas alteradas, né? As notas acidentadas, para poder representar os semitons, porque na escala que a gente usa, por exemplo, se eu for falar uma escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. São 7 notas e a oitava que é a repetição da primeira. A escala é sempre assim, começa com uma nota e termina com ela mesma, ou num grau mais alto, né? Uma oitava acima, quando é ascendente, ou uma oitava abaixo, quando é descendente. Só que aí o que, que acontece? Na escala de Dó, a gente tem do Si para o Dó, um semitom, e a gente tem do Mi para o Fá, a gente tem também um semitom. Só que existe também mais semitons entre o Dó e o Ré, entre o Sol e o Lá, entre o Fá e o Sol, né? E assim sucessivamente. É só você olhar lá no teclado, a gente vai ver que aquelas pretinhas representam a distância entre elas. Então, o que é que acontece? Para representar esses semitons, a gente recorre a esses símbolos. O primeiro ele é chamado de sustenido e o segundo ele é chamado de bemol. Qual é a diferença entre eles? Sustenido, ele eleva meio tom. Então, se uma nota é sol e ela recebe esse símbolo, né, que é chamado de sustenido, a pessoa vai executar meio tom acima. Então, no caso do teclado, você está numa tecla branca, você vai para a próxima tecla à direita, já que é subindo, preta. Então, a próxima tecla à direita, preta, já é o sol sustenido. Mas se, por exemplo, ao invés do sol do sustenido aparecer um bemol, como exemplo aqui embaixo, ó, você tem um lá, aí eu vou para trás. Ao invés de ir para frente, eu já vou para baixo. Então, eu vou para lá, pegando a próxima nota preta. Então, sustenido ao S, sustenido sobe, meio tom, e o B de baixar, ó, é o bemol, baixa, meio tom. Aí eu tenho ainda dobrado sustenido, ele sobe, porém um tom. Ao invés de subir somente meio tom, ele sobe um tom, ou seja, 2 semitons, né, que 2 semitons valem um tom. E o dobrado bemol, ele vai baixar 2 semitons, ou um tom. Certo? Então, apareceu um sustenido, o músico toca um tom acima. Apareceu um bemol, ele toca um tom não, meio tom acima. Apareceu um bemol, ele toca meio tom abaixo. Mas se aparecer um dobrado, ó, o termo dobrado é 2 vezes meio tom, então ele sobe um tom. Dobrado bemol é 2 vezes um meio tom, vai dar um tom, então ele baixa um tom. Já o back quadro, ele anula o efeito. O que isso quer dizer? Se eu estou executando a música, ó, é lá. Aí em seguida vem um sustenido. Aí eu toco o meio tom acima. Aí depois, já em seguida, aparece um back quadro. Aí eu volto para o estado anterior da nota, o estado natural. Então, o back quadro ele anula o efeito de todas as alterações, fazendo a nota voltar à sua altura original. O back quadro terá efeito ascendente se anular bemol ou dobrado bemol. Terá efeito descendente se anular sustenido ou dobrado sustenido. Então, por exemplo, no segundo exemplo aqui, ó, eu tinha um Lá, e aí eu usei um dobrado sustenido. Então eu vou elevar um tom, e não meio tom, como acontece com o sustenido. O dobrado é 2 vezes o que o sustenido sobe. Se o sustenido sobe meio tom, então o dobrado sustenido vai subir um tom. O B quadro vai fazer ele voltar ao que ele era antes. Se no exemplo anterior ele desceu meio tom, aqui ele vai fazer descer um, por quê? Porque com o dobrado sustenido você tinha elevado um tom. Então ele sempre vai fazer baixar aquilo que foi elevado. Ou ele vai elevar aquilo que foi baixado. No caso do bemol aqui, ó. Baixou meio tom, o B quadro vai voltar de novo ao estado que ele era. Então ele sobe meio tom. Aqui, baixou um tom, já que é dobrado bemol. Com o B quadro, a nota volta de novo um tom acima.
Então, o sustenido terá efeito descendente se colocado após um dobrado sustenido. É a única situação aqui que o sustenido desce, é se ele for colocado depois de um dobrado sustenido. Então, por exemplo, aqui, ó, depois desse lá com esse dobrado sustenido, ao invés de ter um back quadro aqui e tivesse um sustenido, significa que eu vou baixar meio tom. É a única situação que o sustenido vai baixar meio tom é se ele vir depois de um dobrado sustenido. E a única situação que faz com que o bemol eleve é se ele vir depois de um dobrado bemol. Vindo depois do dobrado bemol, aí ele eleva meio tom. Então aqui é como se fosse uma exceção da regra. Sustenido sobe meio tom, bemol baixa meio tom. Se o sustenido for posto em uma nota que já tinha recebido um dobrado sustenido, aí sim ele vai ter o efeito do bemol, ele vai baixar meio tom. E se o bemol for posto em uma nota que já tinha sido posto um dobrado bemol, aí ela tem o efeito contrário, ela passa a subir. Mas isso é difícil acontecer, viu, gente? Existe isso aí, mas é muito raro você encontrar uma música que aconteça isso. Então aqui é a representação, certo? O resumo é isso aqui. Sustenido altera a nota em um semitom acima, sobe, ao S subir. Dobrado altera um tom, enquanto que o sustenido é semitom, o dobrado é um tom. B-quadro anula qualquer efeito que foi colocado de acidente anteriormente. O bemol baixa um tom, ou melhor, um semitom, e o dobrado bemol baixa um tom. As duas últimas tem no inário. Os comentários de vocês estão uma benção, né? Eu tô falando a do Não, dobrado. oi, pode falar? Eu tô falando as duas últimas aí, a do sustenido dobrado, parece, e a outro. O dobrado bemol. Tem um hino que você falou que aparece ele? Tem algum hino? Eu nunca vi esse no Nero, não. Não. Eu não recordo no Inário 5, mas eu já vi um ou outro hino no Inário 4, que aparecia no tenor e no baixo. Agora eu não estou lembrado se nesse agora tem. Não me recordo, não. Mas no outro Inário, número 4, já aconteceu, mas é muito difícil de ter. Agora, essa ocorrência de depois de um dobrado bemol posto numa nota aparecer um bemol, ou depois de um dobrado sustenido aparecer um sustenido, isso aí não acontece, não. Esther está lembrando aqui que deu 8h20, está pensando que é a aula da professora dela, que deu o horário, tem que terminar. A gente aqui, Esther, termina quando a gente conclui o conteúdo. A gente faz o máximo para não passar do horário, mas se o conteúdo não foi concluído, então aqui não é uma bomba relógio que deu a hora, puf, explode, não. A gente termina na hora que for possível terminar. Pronto, aí vocês dão uma olhadinha nessa tabela aí, gente, para vocês não esquecerem esse conceito, né, do que sejam esses acidentes. Nos nossos inários aparecem, a gente vai ter a oportunidade para discutir melhor o uso que se faz desses acidentes. Então, na chamada escala, você pode ter uma escala ascendente, quando ela está subindo, ou descendente. Lembra aí que eu falei da escala de Dó. São 7 notas, com a oitava, que é a repetição da primeira. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você tem aí uma escala de Dó. Ascendente, porque eu estou subindo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Estou descendo, então a escala de Dó descendente. Porém, existe uma outra escala que é chamada de escala cromática. Essa escala, eu vou representar todos os tons e todos os semitons de uma escala. Então, vai aparecer lá, subindo a escala, os sustenidos e descendo a escala, os bemóis. Então, por exemplo, uma escala cromática é Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá, Si, Dó. Então, tudo para subir eu utilizei sustenido. Aí, voltando, aí já uso o bemol. Dó, si, lá, sol, fá, ré, dó. Então, toda nota que eu estiver repetindo na descida já é com bemol. As notas que eu estiver repetindo na subida já é com sustenido. Então, quando eu falei aqui, ó, dó, esse dó já é dó sustenido.
dó sustenido, ré, já é ré sustenido, mi, fá já é semitom, não tem nota intermediária, e aí subindo, fá já é fá sustenido. Agora, se eu estou descendo, o fá sustenido é o mesmo que sol bemol, sol, fá natural, mi, meio tom, mi, esse mi já é bemol, mi, ré bemol, dó e o dó natural. Então, na escala cromática, você vai ter isso. Subindo entre as notas pretas aí, ó, subindo vai ser sustenido e descendo vão ser bemóis. Então, algumas músicas a gente usa o padrão bemol, tem outros que a gente usa o sustenido. Então, no teclado, a distância entre uma tecla branca e uma preta, e sua vizinha, imediatamente é um semitom, né, conforme o rapaz explicou naquele vídeo. Beleza? E aí nós temos os exercícios de intervalo. Esses exercícios aqui vocês podem também fazer a linguagem rítmica, quanto fazer o solfejo e tentar identificar, por exemplo, se o intervalo é ascendente, se é descendente, se é melódico, se é um intervalo maior ou menor também. Vocês podem fazer essa identificação. Só para finalizar aqui rapidinho, na hora que o irmão está regindo o hino, é, existe um símbolozinho que ele pede para que você prolongue um pouco as notas, o som das notas, ou a duração do silêncio, mas a gente geralmente usa mais para o som. Esse símbolo aí, ele é uma curva com um pontinho, ó, é meio círculo ou meia lua com um pontinho. É chamado de fermata. Então, quando isso aparece em cima de uma nota, a gente chama de fermata. Quando aparece em cima de uma pausa, aí a gente chama de coroa ou infinito. Qual é a finalidade? Prolongar um pouquinho a nota. Toda vez que se for executar ela, você prolonga e faz a suspensão. Lembra aí que é a suspensão? Interrompe a respiração para depois você dar continuidade. Então, na regência, por exemplo, o regente ele segura, tá vendo? E faz o movimento circular, indicando que terminou. Segurou, fez o movimento circular. Tem uns que faz de cima para baixo. Fechou a mão, você para o som. Então, sustenta. Se ele eleva mais a mão, aumenta a intensidade. Fez o movimento circular, fechou, você para o som. Então, a fermata, ela sempre é executada além daquilo que está marcado lá. Então, quando coloca sobre uma pausa, chama-se suspensão. Quando coloca sobre a barra de compasso, indica uma pequena interrupção entre dois sons. Desculpa, viu? Eu falei que quando colocado sobre uma pausa se chama coroa infinito, mas na realidade, coroa infinita é outro nome que tem da fermata. Então, a fermata ela tem três nomes. Fermata, coroa, infinito, que é esse símbolo colocado em cima da nota para prolongar o seu som. Agora, quando ela é colocada em cima de uma pausa, aí sim é que ela tem o nome de suspensão. Viu? Corrigindo a informação errada que eu passei aqui. Ela pode ser de dois tipos, suspensiva ou conclusiva. Suspensiva quando aparece durante o período ou trecho musical. Então, ela é bem rapidinha. Ela não, ela aparece em um momento e a música continua depois, ou quando ela aparece no finalzinho, que é conclusiva. Então, geralmente nos hinos, quando aparece uma fermata suspensiva, em seguida a gente dá uma respiração curta, que é aquela vírgula menor, para poder dar sequência na música. Já conclusiva, ela aparece no final da música. A música termina, que nem está no exemplo aqui, ó. Terminou a música, é a última nota, então você prolonga ela. E geralmente na prolongação, né, no prolongamento, a gente vai diminuindo o som, diminuindo até o som subir. Então, os primeiros exemplos aqui, ó, suspensiva, suspensiva, também chamada de suspensão, porque está sobre uma flauta, né, ou sobre uma pausa. Então, você tem aqui a fermata sobre uma pausa chamada suspensão, e ela tem efeito suspensivo, por quê? Porque a música ainda continua, então ela é curta, né, de curta duração. Aqui está sobre uma nota, então é uma fermata, ela tem o efeito de aumentar pouca duração a música. Aqui
você acrescenta um intervalo entre essas duas músicas. E nesse último exemplo aqui, você finaliza a música. Então, ela tem uma duração maior. Aqui tem o exemplo aqui. Ó. Quando é colocado sobre a barra de compasso, indica uma pequena interrupção entre os dois sons. Né? Que é o que aconteceu aqui. Ó. Uma pequena interrupção entre o Dó e o Lá. Mas ela também é considerada suspensiva porque ainda está durante o trecho musical. Apareceu no final, conclusivo, tem uma duração maior. Tem os exercícios também, no intervalo de terça, por quê? Porque você tem aí dois tons entre uma nota e outra. Ou seja, como é que eu sei que isso aqui é intervalo de terça? Eu estou no Dó, Dó para o Ré é uma segunda, do Ré para o Mi é uma segunda. Agora, se for do Dó para o Mi, é uma terça. O intervalo de terça é sempre a distância de três notas. Por exemplo, do Dó para o Fá é uma distância, é um intervalo de terça. Do Ré para o Ré para o Fá também, do Dó para o Fá não, do Dó para o Mi, que é intervalo de terça, do Ré para o Fá, porque você tem Ré, Mi, Fá, intervalo de terça. Qualquer nota que você partir de uma para chegar na outra, contou três notas, você tem intervalo de terça. Contou quatro notas, intervalo de quarta. Contou cinco notas, intervalo de quinta. Contou seis notas, intervalo de sexta. Certo? Então, essas atividades aí sempre pede exercício rítmico, linguagem rítmica na realidade, solfejo, e você pode também estar identificando os intervalos. Né? Nesse último aí, intervalo de quinta, eu tenho aqui do Dó para o Sol, ó, é o intervalo de quinta, porque você sai, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Conto cinco notas, então o intervalo é de quinta. Do Ré para o Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Também é intervalo de quinta. Então é isso, gente. Alguma dúvida? A gente passou um pouquinho do horário, né? Porque são dois módulos no encontro só. Eu acabei esquecendo de compartilhar com vocês aqui só as atividades. Viu? Eu vou só mostrar aqui rapidamente para a gente poder finalizar de fato o encontro. No módulo 7, desculpa, o encontro 7, que seria para trabalhar o módulo 6, aí vocês têm aí também, na parte de exercícios, a atividade que tem esse nome, ó, 11 exercícios, página 32, 33, e 12 exercícios, página 34, 35. Tem lá o conceito de intervalo, só para ouvir. Aí vocês escutem, para reforçar o que foi explicado hoje. E no material complementar, só é obrigatório o exercício do MPS. Tem esse exercício aqui também, ó, módulo 6, 13, exercício página 36 e 37, mas esse não é obrigatório. Os jogos que tiver lá também não é obrigatório, só mesmo para vocês fazerem a revisão. Certo? Então, a gente vai só fazer uma oração, né, para poder finalizar o encontro de hoje. E aí, próximo encontro presencial, a gente faz a revisão, tá bom? Aí vai aparecendo aí nos slides o intervalo de sexta, da primeira nota até a última são 6 notas, intervalo de sétima são 7, intervalo de 8 são 8 notas. Tá bom? A gente vai encerrar. Deixa eu ver quem é que vai fazer aqui. Deixa eu desligar aqui a gravação.